Graça e a paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um bom dia a todos, que nós estejamos dispostos a prestarmos um culto ao Senhor e tenhamos a intenção no coração de cultuá-lo tão somente. Vamos orar, e nossa oração neste momento vai ser uma oração de petição. Depois nós vamos adorar ao nosso Deus. Santo Deus, nós estamos em Tua presença neste domingo, esta manhã que o Senhor proporciona a nós. Aliás, a nossa vida está ligada a Ti, pois em tudo somos dependentes do Senhor. Por isso rogamos, ó Senhor, que nesse instante, Santo Espírito, o Senhor direcione a nossa mente, o nosso coração, para louvarmos, cultuarmos, bendizermos a Ti. Espírito Santo, conduz o nosso coração a pensamentos que louvem, glorifique e exalte o nome de Cristo. E tira do nosso pensamento nesta manhã qualquer questão, qualquer empecilho que nos afaste de termos uma comunhão preciosa e alegre na Tua presença. O nosso objetivo aqui esta manhã, Senhor, é Te louvar, é prestarmos culto a Ti, é adorar o Teu santo e excelso nome, é poder compartilhar a nossa fé com irmãos que compartilham a mesma fé, é poder nos alegrarmos na Tua presença e saber que todos os outros problemas que nos envolvem diariamente, o Senhor trabalha, o Senhor está agindo, o Senhor está à frente de todas as coisas. E assim, ó Deus, estamos aqui nesta manhã para adorar. Espírito Santo, o Senhor que nos convence da verdade, o Senhor que nos ensina a verdade, Espírito Santo, o Senhor que esclarece a nossa mente. Espírito Santo, venha sempre a dar a nós a alegria e satisfação em Cristo Jesus. Aceite todos os atos deste culto, aceite cada canção, cada oração, a palavra que será, ó Deus, compartilhada. Espírito Santo, haja sempre em nós para o louvor da Sua glória. E que possamos a cada dia entender que nós, ó Senhor, somos um corpo, e neste corpo há vários membros, e todos os membros que o Senhor assim colocou nesse corpo, eles são tão importantes e são preciosos para o Senhor. Assim nos fortaleça sempre, assim nos direcione, Senhor. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados. Oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. 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 A palavra de Deus diz, num texto que está lá em Esdras, né, que quando eles começaram a reconstrução, tanto dos muros, como também a reconstrução da cidade, o povo naquele dia, eles se ajuntaram para ouvir Esdras a falar a palavra de Deus. E diz assim que o povo a uma só voz clamaram: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, que ultrapassa todo bendizer, todo o nosso louvor. E é assim mesmo, Deus, Ele ultrapassa todo o nosso bendizer e todo o nosso louvor. É a esse Deus que nós estamos aqui nesta manhã, prestando culto, a esse Deus que nos sustenta e que nos fortalece. Então, glórias a Deus, exaltado seja o nome do nosso Deus, e que tenhamos sempre a certeza que nós servimos a um Deus vivo e a um Deus que realmente ultrapassa todo o nosso louvor, todo o nosso bem-dizer, um Deus que ultrapassa tudo a nossa mente ela tem um limite, nós compreendemos até ali, e Deus vai além do que o até ali. Deus, Ele é extraordinariamente infinito em todas as coisas. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo 8.
O primeiro versículo apenas deste salmo, o Salmo 8. Primeiro versículo apenas, o Salmo 8. O primeiro versículo apenas desse salmo. O texto nos fala assim, vamos ler todos juntos, Salmo 8, versículo 1. O texto nos fala assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Amém. Bendito seja o nome do nosso grandioso Senhor. Olhando para esse texto e vendo ele agora num sentido poético, tá? Não é nem no sentido exegético, nem no sentido hermenêutico aqui, mas é no sentido poético, né? Pura e simplesmente dizendo, é como se estivéssemos ouvindo aqui essa poesia do salmista e a gente poder, em primeiro lugar, só olhando por essas palavras e finalmente aqui no final desse versículo, olhar para as estrelas. Nós não temos muito privilégio de ver o tempo quando ele está límpido, né? Livre da poluição. A gente olha e contempla o que nós chamamos de céu. A gente olha e contempla a multidão do que nós chamamos de estrelas, né? Aí vem os planetas, aí tudo que os nossos olhos podem contemplar daqui. E aí a gente observa que não é só, eu estou dizendo aqui, que Deus ele deixou a sua majestade estampada apenas nos céus, né? Não, a majestade de Deus ela está estampada no universo inteiro. Rui Barbosa dizia que Deus estampou a sua face na criação antes de gravá-la na consciência do homem. Eu acho interessante essa frase de Rui Barbosa. E aqui a gente observa o salmista dizer, olha, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então veja como o nosso Deus ele é majestoso. E como é bom quando a gente tem o privilégio de olhar para o alto, né, e ver aquele céu límpido, aquelas estrelas, aquele brilho enorme, a multidão incontáveis de estrelas. A gente aqui em Malemar pode ver uma, ou duas, ou três, ou quatro, dá até às vezes para contar. Mas essa é a majestade do nosso Deus. E veja que ele diz, né? No início ele diz assim, tu és majestoso em toda a terra. Ou seja, é o nosso Senhor. E aí a referência aqui ao universo, né? Estampada aqui nas palavras do salmista, simplesmente ele está dizendo aqui, Senhor, tu és soberano. Tu és o Criador. Tu és o mais importante ser. Não há outro igual ao Senhor. Então, bendito seja o nosso Deus. Como ele começa aqui esse texto. Ó Senhor, Senhor nosso. Olha só que interessante o salmista aqui dizendo. Ó Senhor, Senhor nosso. Que assim tenhamos no coração essa consciência. Que esse Deus que nós estamos aqui nesta manhã servindo, ele é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. E aí nós paramos aqui porque essa palavra Senhor, ela tem uma implicação ampla. Senhor, em todos os sentidos. E terminamos assim, Senhor, porque ele é o nosso dono. Ele é o nosso Criador. Pertencemos a ele. E é ele quem sabe todas as coisas. Vamos louvar então, bem dizer, adorar ao nosso grandioso Senhor, o hino de número 10, a criação e o seu Criador. E no 10 dos nossos hinários, vamos louvar e bendizer ao Senhor, como aqui o salmista está expressando e cantando com a congregação neste salmo. O hino 10 dos nossos hinários, a criação e o seu Criador. Assim louvemos ao Senhor, os que puderem ficar em pé, louvemos e bendizemos ao Senhor com este canto.
Deus, mais uma vez, orarmos e bendizer o seu santo e excelso nome. Quero convidar para nos conduzir a Deus nessa oração, neste momento, nosso irmão, presbítero Marcos. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, como já foi lido em Tua Palavra, em que o salmista contempla a Sua majestade, como nós mesmos podemos apreciar, Senhor, a grandeza da Sua criação, tudo que criasse, Senhor, em perfeita harmonia, em perfeito funcionamento. Deus, nós só temos que nos render aos Seus pés diante de tanta grandeza, de tanta majestade, Senhor. Nós queremos Te louvar e Te engrandecer, Senhor. E como se não fosse o suficiente, Senhor. O Senhor, com toda essa majestade, com toda essa grandeza, com todo esse universo nas Suas mãos, Senhor, o Senhor se preocupa com cada um de nós, Senhor. Se estamos aqui hoje, como o pastor já disse, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer, é porque o Senhor cuidou do coração de cada um aqui, Senhor, colocando o desejo de estar aqui, Senhor, a certeza de que o Senhor está conosco todos os momentos. Ó Deus, muito obrigado, louvado seja sempre o Seu santo nome, Senhor. E, Senhor, sabemos que esta oração é de louvor, Senhor, mas não podemos deixar de pedir, Senhor, ajuda-nos a Te servir melhor, Senhor, ajuda-nos a caminhar nos Teus caminhos, Senhor, porque mesmo reconhecendo a Tua grandeza, mesmo reconhecendo o que fizestes por nós, Senhor, nós fraquejamos muitas vezes, Senhor, e precisamos também de Ti nesse aspecto, Senhor. Nos ajude, Senhor, sempre estar ao Teu lado, Senhor, a procurar os Seus caminhos, a Tua palavra, o que eu tenho a certeza que será melhor para as nossas vidas, Senhor, e para as pessoas que vivem ao nosso redor também, Senhor, porque elas também verão que vale a pena seguir a um Deus tremendo que és Tu, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, louvado seja o Seu santo e excelso nome. Nós pedimos, agradecemos, Te louvamos tudo com intrepidez, Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, porque sabemos dos nossos merecimentos, Senhor. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Amém. Nós, no início deste culto, nós oramos ao Senhor e rogando perdão a Ele, né? E assim todos os dias devemos fazê-lo. Sou repetitivo e não tenho nenhum problema com isso. Não há um dia sequer que a gente não peque. E a gente sabe que isso é verdade. Por mais que o nosso eu tenta se desvencilhar disso, mas a palavra de Deus nos diz claramente que não há um justo sequer. Não há na terra uma pessoa que não seja pecadora. Não há ninguém que possa bater no peito e dizer: eu não sou pecador. Se o fizer, está fazendo no nome da natureza pecaminosa e no nome do diabo. Porque a palavra de Deus nos ensina. Se nós dissermos que não temos pecado, a Bíblia nos ensina isso, nós somos mentirosos. O apóstolo João escreveu isso e certamente quem o ensinou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós, por isso que sempre fazemos aqui esse momento de confissão de pecados no culto. Não é porque é só aqui no culto, nesse momento, que nós estamos confessando os nossos pecados. Isso deve ser em casa, principalmente na nossa oração individual com Deus, sozinhos, só nós e Deus. E a gente sempre deve reconhecer. Mas no culto a gente então agora faz assim, porque é uma maneira de compartilhar com os demais irmãos o nosso dever para com Deus. Somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Então nós, nesse momento de culto, nós vamos curvar as nossas cabeças e vamos passar algum momento na presença do Senhor, confessando as nossas faltas, os nossos pecados.
Bendito Senhor, obrigado Jesus Cristo por nos dar essa liberdade. Obrigado Jesus Cristo por nos levar até o nosso Deus no seu trono de graça e podermos expressar diante do Senhor as nossas faltas, as nossas transgressões, os nossos pecados. Obrigado, Jesus Cristo, por nos ensinar que o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é aquele que intercede e sustenta-nos, pois o Senhor resolveu dar a sua própria vida para nos livrar dos terrores eternos do pecado. Hoje aqui na tua presença estamos como teu povo, suplicando, perdoa-nos, ó Senhor. Assim nós nos expressamos na tua presença pelos méritos de Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. Interessante que nas cartas paulinas, e especialmente em Coríntios e aqui em Éfeso, o apóstolo Paulo lhe dá ênfase bem interessante sobre unidade da igreja. Na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele expressa que nós somos um corpo, e esse corpo há muitos membros, e cada membro tem a sua função, porque é o Senhor mesmo que designou cada membro. Então ele usa essa analogia interessante do corpo humano. E aqui nós encontramos, no nosso texto, no capítulo, não vou ler todos os 6 versículos aí, se você notar aí que na sua Bíblia, provavelmente está aí um título aí, a unidade da fé, né? Mas a gente vai observar aqui do versículo 4 até o versículo 6. Nós vamos fazer essa leitura e acompanhe. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Interessante esses todos aqui, a intenção do autor é exatamente essa. Deus ele não é exclusivo, né, de um nicho, ou seja, de uma pequena parte do seu próprio povo. Deus ele é de todo o seu povo. Ele está em todo, com todo o seu povo, todos. Não há uma pessoa em particular, não há grupos particulares que Deus não. Deus é Senhor desse grupo aqui. Se há um grupo particular, então a gente pode então dizer assim, o povo de Deus, o seu povo, aquele que ele escolheu, todos os seus remidos, todos eles, como diz Paulo aqui, ele é Senhor, ele é Pai sobre todos, e como diz aqui, age por meio de todos e está em todos. Bendito seja o nome do nosso Senhor, e como ele diz aqui, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E se a gente observar aqui, é que ele não está fazendo uma observação simplesmente por escrever isso. Porque, assim como em todas as cartas, a gente vai ver que nessas cartas, todas elas, se a gente olhar com atenção, a gente pode dizer assim, essas são igrejas como as nossas igrejas. O tempo passou, as culturas foram mudando a sua maneira de pensar, novas questões foram surgindo, mas os problemas estão aí, todos, eles não mudaram, sempre está aí, aquilo que eu sempre falo, né? Porque o corpo de Cristo, ele é assim feito por seres humanos, e seres humanos que somos então ainda assim afetados pelo pecado.
Mas a beleza disso tudo, Paulo ele está aqui ajudando a nós, como ele ajudou aos irmãos naquela época, a gente entender, olha, há um só corpo. Por mais que a gente tende a dividi-lo, por mais que a gente tende a pensar que Senhor é exclusivo dele e daquele, há um só Senhor. Não há como ser dividido. Deus não pode ser dividido. Muitas vezes por nós mesmos a gente até tenta fazer, mas Deus não pode ser dividido. Uma só fé. Ou seja, há um ensinamento aqui, e esta é a palavra de Deus, está aqui, foi entregue aos santos de uma vez por todas, há só uma fé, e há só um batismo. E aqui não é forma de batismo, não é a maneira de ser batizado. Aqui ele está dizendo que todos somos batizados em Cristo Jesus, pela nossa regeneração. E assim, irmãos, olhemos para esse texto, sempre olhando para a unidade da fé. E nós vamos tratar disso nesta manhã. Deus nos chamou para trabalharmos em equipe. Equipe. Somos uma equipe. Então é interessante essa expressão porque ela expressa a linguagem de hoje. Falar em equipe é muito mais fácil a gente assimilar. Então nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele sempre teve esse cuidado, porque ele observava, embora aqui, ele não está mais presente na igreja aqui em Éfeso. Esta carta ele está escrevendo de longe, é porque chegou a notícia para ele, né? E ele tinha conhecimento, olha, todas as igrejas que ele passou, e Deus permitiu que ele assim organizasse essa igreja, ou começasse a formá-la, ele manteve ali os seus vínculos. E ali as pessoas então quando iam visitá-lo ou tinham a oportunidade de conversar com Paulo, olha Paulo, lá está assim a situação, né? E Paulo então como um bom cristão e apaixonado que era por todas as igrejas que ele passou, ele então, e na condição de apóstolo, essa autoridade que Deus deu a ele, falou, é o meu dever escrever essas cartas para orientá-los, para poder que eles cresçam na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está a unidade do corpo, há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Bendito seja o nosso Deus, vamos louvar a esse Senhor que nos chamou, vamos louvar a esse Deus que é um, é esse Deus que está em nós, age por nós e Ele está em todos nós, pela graça do Senhor. Convido aos irmãos o louvor, que agora nos conduza nesse instante para bendizermos e louvarmos ao nosso Deus. Irmãos que puderem ficar em pé, para louvarmos junto ao nosso Deus. Deus, eu ouço
alcança e me faz louvar-te. Cantar em teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantar em teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua túnica. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos aqui em teu nome. Obrigado pelo privilégio, Pai, de poder adorar, de poder louvar ao Senhor, sem nenhuma restrição, sem nenhum impeditivo político, Pai. O Senhor nos permitiu, nos deu essa liberdade. Pai, faça com que os nossos corações estejam abertos para a palavra que o Senhor preparou para nós hoje. Guia o pastor, Pai, e é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. A leitura vai ser a partir do versículo 5, os irmãos acompanhem até o final deste capítulo. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 5. A palavra de Deus nos fala assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém que se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo isso é vosso. Porque tudo isso é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ó Deus, a Tua palavra está aqui diante de nós, nós a temos, e rogamos, Santo Espírito, ilumina-nos, conduza-nos através desse texto, aplicando-o em nossos corações para o louvor da Tua glória. Seja, Senhor, tratado aqui tudo aquilo que o Senhor quer que nós assim saibamos e que nós assim nos comprometamos com a Tua palavra. Assim nós oramos, fortalecidos nos méritos de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse texto aqui já foi compartilhado com os irmãos em outra ocasião, mas é importante a gente aqui sempre estar reavaliando e sempre estar resgatando os ensinamentos na palavra de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, ele sempre deu ênfase em seu ministério essa questão de trabalho em equipe, porque ele aprendeu ao longo do tempo que é assim. Se olharmos um pouco no início do ministério do apóstolo Paulo, Paulo ainda carregava um pouco consigo alguns conceitos que ele mesmo lhe veio do farisaísmo. Ele era um fariseu por convicção e ele sabia muito bem do que ele assim dizia ser. E ele ainda, mesmo sendo convertido pelo Senhor, mesmo no início do seu ministério, ainda Paulo carregava alguns traços de confiança nele, na capacidade, principalmente que ele tinha, de ser o evangelizador entre os judeus. Porque o pensamento de Paulo era, não há ninguém aqui que conheça mais os judeus do que eu. Eu conheço tudo da religião judaica. Eu conheço tudo da tradição judaica. Então eu estou apto para levar as boas novas ao alcance desses judeus, para que eles vejam, como eu agora vejo, a beleza de Cristo. Para que eles vejam nos escritos dos profetas Cristo Jesus. Para que eles entendam que Jesus Cristo é o Senhor. E ele inicia o seu ministério, mas logo ele tem uma experiência dolorosa. Ele sai de uma forma muito humilhante de uma cidade chamada Damasco. Ele tem que sair de lá fugido, dentro de um cesto. Mais tarde ele vai relembrar esse episódio humilhante para ele. Mas ele diz mais tarde, olha, esse episódio humilhante eu faço questão de lembrá-lo. Porque ali eu aprendi que a grandeza não estava comigo. E Paulo passou aproximadamente uns 10 anos no anonimato. Dali ele foi embora, provavelmente voltou para sua terra natal, Tarsis. Ali ele ficou, não sabemos se ali ele continuou a evangelização, mas eu acredito que sim, mas ele fica no anonimato. Até que, então, Deus, olha, é o momento de Paulo voltar ao cenário novamente. Barnabé vai se encontrar com Paulo, e Paulo então agora começa o seu ministério, e ele vai aprendendo o seguinte: não eu, mas Cristo, e também aprende, não eu sozinho, eu preciso de pessoas para trabalhar e ajudar. É assim que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é envolvido por muitos membros e cada um tem as suas funções específicas. E então Paulo ele enfatiza uma coisa interessante, ele diz, né, numa linguagem bem popular, olha, todos nós cristãos, nós somos
chamados para trabalhar com Cristo. Todos nós cristãos, nós somos chamados para trabalhar com Cristo como uma equipe. Como uma equipe. E aqui, quando a gente leu a carta aos Coríntios, parece que os coríntios, eles estavam na contramão disso. Na contramão daquilo que Paulo até havia ensinado a eles. Pois os coríntios, eles estavam dividindo e divididos. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele até aborda nesse capítulo esta questão da unidade no corpo de Cristo. Fala sobre isso, a importância disso. E o apóstolo Paulo, ele vem demonstrando isso desde o início na sua carta. Ele vem mostrando aos irmãos ali que para um antídoto contra esse espírito faccioso na igreja de Corinto. E ele trabalha com isso muito bem. Tanto que ele diz a respeito da cruz de Cristo, ele ensina aqueles irmãos, vamos então simplesmente olhar para a cruz. Dela nós podemos ver toda a beleza, toda a dinâmica, não apenas da nossa vida, mas como a dinâmica e a beleza da igreja. E ele também vai dizendo ali e mais, olha, é o Espírito Santo. Ele sim foi o único responsável pelo sucesso da proclamação do Evangelho. E ele diz isso em relação à conversão deles mesmos, dos coríntios. É como se ele dissesse, olha, se não fosse o Espírito Santo, não existiria a mensagem, nem quem a pregasse, e caso existisse, ninguém entenderia nada. E ele chama a atenção isso. Irmãos, prestem atenção, é o Espírito Santo de Deus. E por que razão então vocês estão aí dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas? Qual é a razão disso? Ele está trabalhando aqui. Qual é o motivo para essa questão? Interessante a maneira como o apóstolo vem aqui desenvolvendo a sua fala. Vocês falam por aí, por mim e por Apolo, né? Como se ele estivesse dizendo assim, e parece que nós somos rivais. Parece que da maneira como vocês falam, eu e Apolo somos rivais, mas ele diz, nós não somos rivais. Pelo contrário, nós somos unidos no mesmo propósito. No mesmo propósito. E aqui ele vai trabalhando. Paulo, aqui ele quer dizer, meus irmãos, que ninguém é imprescindível na obra do Senhor. Sabe aquela conversa? Sem mim ou semigo, comigo ou semigo. Ninguém é imprescindível na obra do Senhor. Todos têm a sua função, todos têm a sua importância. E ele vai usar duas expressões aqui interessantes, lavoura e construção. E essas palavras, elas carregam aqui o que nós podemos chamar de parceria, de trabalho em equipe. Dá essa ideia, tanto a lavoura como a construção, a edificação de edifício, ninguém vai ser um lavrador sozinho. Ninguém vai edificar algo sozinho, sem ajuda nenhuma. E é interessante as expressões que ele se utiliza aqui. E aqui dos versos 5 a 9, nós vamos observar aqui, primeira questão aqui, da lavoura. Como ele diz aqui, né? Quem é Apolo, quem é Paulo, servos por meio de quem cresces, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Então ele usa essa expressão aqui, de um lavrador, né? De você estar não simplesmente cuidando de uma planta em si, mas pense numa plantação grande, pense nisso. E aqui, se nós voltarmos ali no início do capítulo, do início desta carta, a gente vê lá que lá no início ele já cita que a igreja dizia, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, ou seja, Pedro. Mas agora aqui, ele volta a dizer novamente, mas aqui ele cita Pedro, ele cita, aliás, ele mesmo e Apolo, não cita Pedro. E o motivo é simples, Pedro nunca esteve em Coríntios, nem passou perto de Coríntios. E aqui é interessante uma coisa que ele está dizendo, irmãos, vocês estão aí se debatendo com uma coisa tão pequena. E olha só interessante, né? Ele diz, eu plantei, Apolo regou. Aqui aplica-se a lição de cristãos trabalhando em equipe. A expressão eu plantei é porque Paulo, ele inicia aquele trabalho naquela cidade. Ele vai a Corinto e começa a evangelizar, e os irmãos na fé, Deus vem trazendo esses irmãos na fé.
ao ponto de que a igreja vai ser estabelecida naquela cidade. Mas aí ele vai para outro lugar, ele sai dali e ali vem um outro, como ele mesmo diz, olha, eu plantei, Apolo regou, eu comecei, eu estabeleci as bases aí, mas outro está edificando sobre essa base. Ou seja, a ideia de que está se trabalhando em equipe. E aqui Paulo está dizendo, então, devemos confiar na soberania de Deus. Olha aqui os versículos 6 e 8. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então veja aqui, plantação, lavoura, parece que o apóstolo ele quer salientar aqui o aspecto da dependência de Deus, da confiança na soberania do nosso grandioso Deus. Você pode pegar um agricultor muito rico, ele pode comprar, ele ter a melhor localização geográfica, o melhor terreno, o melhor solo, ele pode comprar as melhores sementes, ele pode comprar os melhores equipamentos de última geração, colhedeiras, ele pode comprar os melhores adubos, ele pode pagar os melhores agrônomos, ele pode fazer de tudo, ele pode pagar toda essa fortuna, mas ele não pode fazer uma coisa, ele não pode fazer chover. Isso ele não pode fazer. Ele não pode chegar lá e falar, eu quero 3 nuvens bem carregadas aqui, aquele dia aqui. Ele não pode fazer isso. Chover, ele não pode fazer chover. E isso coloca o agricultor, meus irmãos, numa condição secundária quanto ao resultado das suas colheitas. E o que Paulo está dizendo aqui, que Paulo e Apolo, eles também são assim. É dessa maneira. Eles estavam mais preocupados com os resultados do que com os méritos. Nenhum deles, nem Paulo e nem Apolo, estavam preocupados com os méritos que viriam sobre eles. Não, isso é coisa secundária, porque não somos nós. Quem faz chover, agora no sentido aqui, quem converte o coração é o Espírito Santo, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Agora, quem convence o pecador não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, não é. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. E não importava aqui no plantão de quem a chuva caísse. Não importava aqui, a lavoura tinha que crescer. Era essa a preocupação de Paulo e de Apolo. Era esse o entusiasmo que eles tinham. Eles sabiam que chover era uma questão que não dependia deles. Não dependia nada deles, nem em nenhum momento aqui. E se prestarmos atenção aqui no versículo 5, né, observamos que o apóstolo Paulo aqui, ele refere-se a si mesmo como diaconói, ou seja, um servo, um prestador de serviço. É isso que significa essa palavra. Paulo está dizendo, eu sou apenas um prestador de serviço. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que é ao invés de quem é e por meio de quem. Paulo exalta aqui o fato de que é Deus que age, é Deus o agente principal, aquele que de fato dá o crescimento para a lavoura. O versículo 7 aqui, de modo de que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E para o apóstolo Paulo não importava quem havia feito o quê, pois Deus era o grande responsável pelo sucesso. E sempre vai ser assim, graças a Deus e glória a Deus que é assim. Sua alegria estava no fato de, em determinado momento, poder ter contribuído por uma boa safra. Ele foi um instrumento, ele pôde em algum momento contribuir, mas a preocupação dele não era quem ganharia os méritos de uma grande safra. Não importava em quando isso ia acontecer. O que importava para eles é que os irmãos continuassem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E essa mentalidade dele, quando se trabalha em equipe, as coisas, é verdade, elas podem fugir do controle. Parceiros não têm os mesmos métodos e as mesmas prioridades. Mas abrir mão de controlar também significa testemunhar que o resultado não depende de nós e sim de Deus, que agora opera tudo em todos.
como ele escreve um pouco mais acima aí, não há imprescindíveis na obra do nosso Deus. Nós somos um corpo e todos dependentes de todos. É isso que Paulo ele explica muito bem, né? Provavelmente Paulo poderia assim dizer aqui numa linguagem, imagine uma Bíblia na linguagem bem popular, né? Bem numa linguagem de hoje mesmo, né? É como se no final de tudo que ele escrevesse ainda ele pudesse escrever assim: entenderam ou quer que eu desenhe? E Paulo ele trabalha assim, é a maneira dele agir, é a maneira dele de ser, é a maneira dele expressar o amor que ele tem para com esses irmãos. E o amor que ele tem para com os irmãos de todas as igrejas que ele passou, que ele esteve ali presente, e mesmo as igrejas que ele nem conhecia, mas ele expressava amor, porque ele entendia, são todos os meus irmãos na fé, nós somos um corpo só, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, nós somos todos somos um. E é interessante a maneira como ele expressa aqui, e todos nós somos dependentes da cabeça da igreja, que é Cristo. Então veja, ele usou essa figura aqui de lavoura, mas também ele vai usar uma outra palavra aqui também que fala a respeito de equipe, construção. Se na lavoura ele enfatizou aqui a dependência do nosso Deus, agora ele vai dar uma ênfase aqui na maneira como a equipe realiza o seu trabalho. Então o apóstolo ele lançou o alicerce. Então isso nós vimos aqui, essa expressão que ele vai usar aqui de construção, essa ideia que ele usa aqui, dos versos 9 até o final aqui, né? O apóstolo ele lançou o alicerce, e ele o fez isso de uma vez por todas, mas outro está continuamente construindo sobre ele. Olha o versículo 10. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, ou seja, alguém está dando continuidade, está construindo. Ele estabeleceu os fundamentos e alguém está construindo. E é interessante que nós vamos ver aqui, ele fala, mas olha, esse fundamento não é qualquer fundamento. Aliás, é o único fundamento que o servo de Deus, o servo do Senhor, vai permanecer firme. É o único fundamento. E olha só então, o versículo 10 nos mostra aqui, que aqui, e esse texto aqui, esse contexto aqui dos versos 9 até o 23, aqui nos mostra a figura, né, de que Paulo, ele está dizendo, irmãos, vamos edificar em equipe. E Paulo agora vai salientar isso. Paulo, ele vai dizer aqui a ação de Deus. Ele vai destacar essa ação da equipe. E cada um deve realizar o seu trabalho de maneira responsável. Como ele vai dizer para nós aqui. E ele vai apresentar 3 tipos de construtores. Tem 3 tipos de construtores que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Primeiro, ele fala daquele que constrói uma obra duradoura. Ele mesmo era um desses aí. Pois, como sábio construtor, ele lançou o alicerce. Verso 11, veja só. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Cristo e não pode ser mudado. Aqui está, esse é o fundamento do servo do Senhor, esse é o fundamento da igreja, é Cristo. É esse fundamento que a igreja deve ser estabelecida. Então, como sábio construtor, ele lança esse fundamento, ele apresenta Cristo, ele diz para os irmãos, é Cristo, Jesus Cristo, ele, o Senhor. Então veja que ele diz aqui, o fundamento não pode ser mudado. Este é o único alicerce sobre o qual uma edificação cristã pode permanecer. Se ela estiver alicerçada em Cristo, ela permanece. Mais uma vez que ele queria lembrar aos coríntios que a base de sustentação da igreja não é Paulo, não é Apolo, não é, como alguns pensam, Pedro, não é, a base não somos nós, ele estava dizendo. A base da sustentação da igreja não é Paulo, a base da sustentação da igreja não é Apolo, a base da construção da igreja não é Pedro, a base da construção da igreja é Cristo, Cristo Jesus, o Senhor, ele é a base, e ele quer lembrar isso, para aqueles que querem alicerçar
a sua fé em pessoas, em lideranças ousadas e envolventes que, por mais que capazes que sejam, continuam sendo alicerce tão bom quanto a areia. Paulo então vai dizer: olha, irmãos, não façam isso, não se baseiem nessa questão aqui. O alicerce é Cristo Jesus. Então esse é o primeiro construtor, aquele que é sábio, o construtor que edifica sobre a base sólida de Cristo Jesus. Há um outro segundo tipo de construtor aqui também, é aquele que constrói uma obra que não resiste à prova. Se em primeiro lugar é alguém que constrói algo sobre o alicerce de Cristo, e esse alicerce ele vai ser ali, permanecer firme, agora ele diz: olha, aqueles que constroem uma obra, mas não resiste à prova. Olha o versículo 10, o versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Como edifica. O edifício de Deus, ele pode ser construído com ouro, com prata, com pedras preciosas, com feno, com palha. Ou seja, veja aí, o versículo 12 está dizendo aí que esta com certeza é uma alusão à qualidade do ministério de cada um. Como se Paulo está dizendo: olha, então vamos ver, vai avaliar como cada um está edificando. Se é com ouro, isso o tempo, o fogo vai provar. O dia, como ele veja aí a expressão no versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. E veja que esse dia ele está aqui traduzido em maiúsculo, porque esse dia é o dia da volta do Senhor. É o dia. Vai ser provado, olha, quem edificou o quê? Isso, as obras de cada um de nós vai ser provada. Isso é claro na palavra de Deus aqui. E Paulo ele não está dizendo aqui: olha, este prédio, essa igreja, se eu tive o trabalho aqui, eu iniciei esse projeto, essa igreja não é minha. Paulo está dizendo aqui entre linhas: essa igreja não é de Apolo, essa igreja não pertence a Pedro, essa igreja é do Senhor, ela está edificada sobre Cristo. E nós temos as responsabilidades, então, como nós estamos agindo como cristãos, como estamos edificando a nossa vida cristã, a nossa fé. Então veja aqui, meus irmãos, ele adverte aqueles que quiseram participar do empreendimento aqui. Ele adverte: olha, se vocês querem participar, então vamos estar atentos de como nós estamos edificando o nosso viver com Deus. A questão é que nós não somos juízes dos ministérios alheios, mas Deus julgará. Deus ele retribuirá segundo o mérito de cada um. Isso a gente pode ficar descansado. O tal dia do julgamento é dia de juízo, como ele mesmo diz aqui. Naquele dia o fogo demonstrará isso e mostrará o verdadeiro caráter da obra de cada um. Versículo 13, depois você acompanha aí. E o terceiro e último construtor que ele nos apresenta aqui. O primeiro é aquele que edifica o alicerce em Cristo. Então a obra dele permanece, porque esse é o alicerce. Esse é o verdadeiro alicerce. O segundo é aquele construtor que ele edifica, mas a obra não permanece, porque ele não está alicerçado em Cristo. O alicerce não é Cristo. O terceiro e último construtor aqui é representado por aquele que, além de não ajudar, ele atrapalha. E em Coríntio havia um grupo que tinha o prazer, parece, de instalar dinamite debaixo das escadas da igreja. Tinha o prazer de ver aquilo explodir. E veja, destruir o santuário de Deus. Olha aqui o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E é interessante aqui, e os versículos 18 a 20, fazem aqui referência ao meio pela qual as pessoas destroem a unidade do corpo de Cristo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto
está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então aqui veja, ele está fazendo referência às pessoas que destroem a unidade do corpo de Cristo, confiando em sua própria sabedoria, confiando neles mesmos. E quantas vezes, desde o início da Bíblia, desde lá do Velho Testamento, Deus falava assim: não confie em vós mesmos, não confie em vós mesmos, confiai em Deus. E ainda assim nós não aprendemos. Ainda assim nós temos dificuldades para entender esta questão aqui, e é isso que o apóstolo Paulo ele está ensinando à igreja. Paulo diz que estes, e assim procede, acertarão conta com Deus. E pelo que está escrito aqui, parece que Deus não está brincando não. Deus, como diz o texto aqui, e ele é um texto muito carregado, muito forte, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Como diz a expressão, né? Deus ele é fogo consumidor. É assim o nosso Deus santo, justo e amoroso. E veja, meus irmãos, Paulo está dizendo, olha, não confie nas próprias sabedorias. Se você olhar no rodapé da sua Bíblia aí, lá no rodapé, bem aqui embaixo, você vai ver que Paulo está fazendo uma referência ao Salmo 94, versículo 11. Salmo 94, versículo 11. Vamos ver o que está escrito no Salmo 94, versículo 11. Salmo 94, versículo 11. Paulo está fazendo a referência a esse texto aí. Salmo 94, versículo 11. Olha só o que diz aí. Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, e são pensamentos vãos. Veja que Paulo está dizendo, irmãos, não é a sabedoria humana. A igreja que é edificada sobre Cristo, ela é solidificada em Cristo, e amém, ela permanece. Mas se for edificada por sabedoria humana, ela vai ficar ali como uma bolha de sabão. Ela sai bonita, colorida, né? Mas logo ela some. Irmãos, além de termos aqui os que destroem o santuário, temos os que acreditam e se deixam levar por eles. Paulo adverte a igreja dizendo que ao invés de se vangloriarem em homens como eles, né? Como se a eles pertencesse, olha, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro. Paulo está dizendo, não façam isso jamais. Jamais, jamais. Paulo está preocupado, olha, que vocês sim sejam fiscais de si mesmos, para cuidar da vida de vocês mesmos, no sentido como estão construindo a fé de vocês, como estão edificando a fé de vocês. Não é a igreja que pertence ao construtor, é o construtor, aliás, com tudo mais que pertence à igreja. Olha os versículos 22 a 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O fundamento está colocado, diz o apóstolo Paulo. E como se ele estivesse dizendo para aqueles irmãos, querem ajudar a construir? Sejam todos bem-vindos, nós vamos construir para a glória de Deus. Paulo está dizendo, olha, aqui se trabalha em equipe. É assim que trabalhamos, mas veja lá como está construindo o seu trabalho. E ele está dizendo, pois tomemos assim um cuidado, porque Deus não é chegado em castelos de areia. E Paulo então, meus irmãos, ele nos ensina, nesse trecho desta carta, a entendermos a dinâmica, a beleza da unidade da igreja. Há diversidades, há vários membros, há pensamentos distintos, opiniões distintas, mas nós somos um corpo, e cada um necessário, uma engrenagem que necessita uma da outra. Todo um mecanismo, se tirarmos uma engrenagem que for, o mecanismo não vai. E Paulo então, ele está estabelecendo aqui, Paulo tem a intenção, irmãos, olha, se ajudem, sejam firmes na fé, inabaláveis. Olha, a igreja está edificada em Cristo, você já tem aí, a construção está aí, o alicerce está aí, outro está aí edificando.
Então agora olhem um ao redor um do outro e diz: olha, preciso de ti. Não, aliás, não eu sou aqui imprescindível, não, eu preciso de você, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros para edificação, para a glória do nosso Deus. Amém? Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos sustente. Senhor, ajuda-nos a entender a cada dia que nós somos chamados para uma parceria com Cristo, chamados a trabalharmos em conjunto uns com os outros, pois necessitamos uns dos outros. Hoje fomos exortados a entender que, de fato, na linguagem da lavoura, o sucesso, que nós gostamos tanto dessa palavra, não vem de nós, mas toda boa safra, ela vem do Senhor. Mas isso não nos dá a justificativa de nós encontrarmos desculpas para não tratarmos a lavoura de uma maneira coerente, mas o resultado é com o Senhor. Somos teus servos, somos instrumentos em tuas mãos, e é o Senhor quem vai convencer o pecador, e é o Senhor quem vai abrir a esses corações para o louvor da sua glória. E não importa o tempo, não importa com quem isso acontecer, seja para o louvor da sua graça, seja para o louvor da sua glória. Assim como também o edifício, nós edificamos. E fomos alertados em considerar como nós estamos edificando. Se nós temos utilizado já o alicerce que já está colocado, que é Cristo Jesus, a rocha, e estamos nesse alicerce, então nós resistiremos às provações. Ou se nós estivermos construindo com o nosso próprio orgulho, com a nossa confiança em nós mesmos, nós sabemos muito bem que não está no alicerce de Cristo e não vai durar. Também observamos que devemos prestar atenção, e Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, aos que nem constroem, aos que atrapalham. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. E o Senhor mesmo deixou claro que naquele dia o Senhor vai provar, através do fogo, as nossas obras. Se construímos com ouro, com prata, com feno, com palha, o fogo provará todas as nossas obras. E nós possamos estar atentos a isso. E atentos à sua palavra, de que aqueles que tentam destruir o santuário de Deus, o Senhor não está brincando quando Paulo escreve esta carta. Tenha misericórdia de cada um de nós e renova-nos, ó Senhor, na força do seu poder. Assim nós oramos, pedindo-te perdão pelos nossos pecados, pois nós oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido aos irmãos para que juntos possamos entoar ao Senhor o hino 299, que é uma oração, uma pequena oração de pedirmos ao Senhor renovação. Quem puder ficar em pé.
Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus, o Pai Criador sobre todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Deus nos fortaleça sempre. A gente agradece ao Senhor por mais o culto que Ele permitiu nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Amém.